Ei, seres lindos, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, a primeira coisa que eu preciso falar é basicamente um agradecimento que eu tenho que fazer. Porque ontem, no final daquele videozinho que eu postei, eu pedi a vocês que fizessem figas por mim. Figas pelo sol, figas pelo sol. E olha que beleza, ele saiu. Olha que dia lindo, olha que terça-feira ridícula de sol. Ele tá tão quente, tão forte, tão revigorante, que ainda agora eu tive que me permitir um momento longe dele, porque eu fiquei morrendo de calor. Enfim. Então eu acho que, dado que teve muita corrente de positividade para que o sol saísse, o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Agradecer ao sol que escutou as nossas preces e agradecer a vocês por rezarem comigo por dias de sol. Enfim. Então, criaturinhas lindas, ontem à noite eu me peguei conversando com uma amiga sobre a história de nós três. Porque eu me encontro nesse exato momento numa mini encruzilhada. Porque apesar de amar os personagens, eu tô meio chateada com dois deles, com o Marco e com o Caleb. Porque eles mantêm a Simone no escuro em relação ao segredo da vida deles e da vida dela, né? E aí eu fico chateada porque eu já sei como o Caleb descobriu, eu já sei como o Marcos descobre os segredos, o fato deles serem gêmeos, mas eu não faço ideia de como a Simone vai chegar lá. E eu acho que o fato de eu não conseguir descobrir isso se deve muito ao fato de eu estar zangado com os outros personagens. Porque é a história deles três, né? Eu preciso escutar as três vozes. E como eu tô zangada com dois deles, eu acho que eu bloqueei essa parte da minha vida. Enfim. Louco, né? Louco ficar zangado com personagens que eu criei. Pelo menos essas foram as palavras da minha amiga. E aí eu me peguei pensando nisso, porque, cara, não, eu não sei se eu os criei. Continuo dizendo, eu acho que eu sou instrumento de escrita. E eles são pessoas que podem ter vivido por aí, entendeu? Calhou da gente se sintonizar e eles me contarem a história deles. E que história, que história. Enfim. Mas parando para pensar especificamente nessa coisa de eu ser instrumento de escrita, eu fiquei pensando que, caraca, às vezes eu releio o que eu coloquei no papel e eu fico assim, gente, mas isso veio de mim? Que palavras, que força! Um exemplo desse é um trecho que eu publiquei avulso, porque eu ainda não sei aonde vai encaixar na história de nós três, mas vai entrar. Eu vou me permitir ler esse trecho para vocês. E aí ele fala assim, olha, você me deixou no escuro, ao som de uma música que ninguém mais escuta, só eu e você. Uma música feita sob medida para nós dois, que fomos, somos e seremos sempre esse mar de impossibilidades. Prefixo de negação. Meu mais perfeito, intenso e desejado não. Meu para sempre. Prefixo de negação. E aí, e aí eu termino de ler esse trecho e eu fico assim, caraca, caraca. Poxa, eu acho que eu não estou fazendo um papel tão ruim nesse ser instrumento de escrita. Mas como é que eu cheguei até aqui? Qual foi o caminho que eu trilhei para chegar a esse exato momento e conseguir colocar no papel com palavras que para mim são tão pulsantes a história da vida alheia? E aí eu meio que parei para olhar as minhas referências, o que eu venho lendo ao longo da minha vida. E aí, ao invés de ir lá na minha estante, nas caixas, pois é, eu tenho caixas e caixas de livros. Algumas, inclusive, depois que eu me mudei para esse apartamento aqui, que é pequenininho, eu despachei ou para casa da minha tia ou para casa do meu namorado, porque eu sou dessas. Por que se limitar ao seu espaço, né? Pra quê? Um dia desses eles vão mandar todas essas caixas de volta. Eu não sei onde eu vou enfiar. Mas é porque eu gosto muito de livro, gente. Então eu não consigo. Eu vejo o livro que eu gosto, aí eu compro. E aí, enfim. E aí o que eu tenho são caixas e caixas, né? Pois é. Meu sonho de consumo é um dia ter uma casa maior assim, onde eu possa ter uma super estante.
E aí eu vou colocar todos os meus livros em mostra, em exposição. E aí eu só vou precisar subir uma escadinha assim, quando eu quiser pegar um livro, porque a estante vai ser tão alta que eu não vou dar vazão de chegar até lá. Aí eu vou ter que recorrer a uma escada. E com essa escada eu vou chegar na altura que eu quero para pegar o livro desejado. Enfim, mas por enquanto os livros estão em caixas. E aí, querendo ver quais são as minhas referências literárias para chegar até esse ponto de eu conseguir colocar essas palavras no papel, eu olhei, me contentei em olhar minha mesinha de cabeceira. E aí, olhando a minha mesinha de cabeceira, quais são os livros que eu tenho? Vou citar 2, só 2, que é A Casa dos Budas Ditosos. Vocês já leram esse livro? É nacional, é do João Ubaldo Ribeiro. Cara, que livro, que livro. A Globo estava fazendo uma série de contos sobre os 7 pecados capitais. E aí o João Ubaldo ficou responsável por escrever sobre a luxúria. E meus senhores, que livro, que livro. A Casa dos Budas Ditosos. Eu adoro, adoro, adoro. Já li, reli. Enfim, eu já falei pra vocês, eu gosto dessas histórias assim. E é um erotismo à brasileira, sabe? É um erotismo que, caraca. Ai, ai. Logo no início, ele fala assim, olha, essa noite eu tive um sonho. E um livro que começa com essa noite eu tive um sonho, cara, não tem limites. Daí pra frente é um mar de possibilidades. Possibilidades, sem prefixo de negação, sem prefixo. E o outro livro que eu tenho é o da Marina Colaçante. Cara, eu fiquei assim chocada, porque eu sou uma pessoa desatenta. Eu gosto muito de ler, mas eu não dou muita atenção aos autores. Falha minha, entendeu? Então eu tenho vários livros de várias pessoas incríveis que eu curto muito o conteúdo, mas eu não me pego ao autor. E aí depois que eu peguei esse livro da Marina Colaçante, eu percebi que eu gravei um videozinho para vocês esses dias em que eu cito um texto dela, que se chama Eu Sei que a gente se acostuma, mas não devia. E aquele texto para mim é tão incrível, tão incrível. E putz, eu tenho um livro dessa mulher. Faz todo sentido do mundo. Ela é minha referência. E esse livro, o título dele é Contos de Amor Rasgados. Gente, mais emblemático que isso não poderia ser, porque eu sou a louca dos amores impossíveis. E aí eu tenho um livro de contos que se chama Contos de Amor Rasgados. Imagina. E aí, dessa mistura de referências e possibilidades, sai o que eu sou. Essa pessoa que é instrumento de escrita e de escrita de um mar de impossibilidades. Prefixo de negação. Meu mais intenso, perfeito e para sempre não. Ah! Enfim, era isso que eu precisava compartilhar hoje com vocês, essas referências literárias que fazem de mim esse mosaico louco e que agora escreve a história de nós 3. Enfim, e para terminar isso, porque já temos 8 minutos aí, meus senhores, eu quero terminar o dia de hoje com uma leitura. Eu sei, hoje eu tô de leituras, não tô? Briguem comigo depois, mas é porque não dá para evitar. E esse recado merece ficar registrado aqui. É a última referência literária. É uma crônica, um textinho da Marta Medeiros. Na crônica Ainda Dá Tempo para Tudo, 7 vidas. E aí ela fala assim: queira, não se contente com o que você já tem, ou com o que nunca teve. Queira mais. Queira melhor, queira o impossível, queira sem garantia de ser bem-sucedido. Simplesmente queira, mas queira tanto, a ponto de emitir sinais, porque alguém há de captá-los. E aí, por fim, ela deixa um recado. O recado para os cansados: ainda dá tempo. Para os desiludidos: ainda dá tempo. Para os frustrados: ainda dá tempo. Para os desistentes: tente um pouco mais. Você respira? Então ainda dá tempo. E cara, eu acho que faz todo sentido para os dias que a gente está vivendo. Eu não sei quais são os planos de vocês, não sei o que tá paralisado por conta dessa pandemia, mas é importante que a gente acredite que ainda dá tempo. Enquanto a gente respirar, mesmo que seja trancado entre 4 paredes, ainda dá tempo.
para fazer alguma coisa, para dizer para alguém que você gosta, que você o ama, para fazer as pazes com alguém que você brigou, para colocar um trabalho há muito tempo postergado em dia, para fazer uma mudança de lar. Dá tempo, cara, dá tempo. É só você acreditar. Enfim, era meu recado de hoje. Continuo naquela corrente de positividade por dias melhores. E até lá, a gente acredita que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tá bom? Nessa terça de sol, ainda dá tempo para você fazer alguma coisa que vai mudar. Vai mudar a sua rotina de vida. Enfim, fiquem bem, meus amores. Fiquem bem. Positividade é o que eu desejo para vocês. E até amanhã. Beijos. Tchau.